Fala galera, hoje você vai saber se aquela ansiedade que você tinha por essa menina estrear nesse programa é uma ansiedade boa ou ruim. Claro que você não estava ansioso, eu que estava ansiosa por esse momento, mas chegou. Quem nunca teve ansiedade e quem não tem ansiedade? Mas afinal, o que é que a Bíblia fala sobre a tal ansiedade? Você já parou para pensar que muitas pessoas andam ansiosas por qualquer coisa? Seja o dinheiro que não veio, seja um sonho que não foi realizado. E isso faz com que as pessoas muitas vezes percam a paz. Mas e aí? O que é que a Escritura traz quanto à ansiedade? Podemos dizer que a Escritura trata da ansiedade em duas perspectivas. A primeira seria de uma forma de expectativa para receber alguma coisa ou ganhar alguma coisa. Assim como Jó vai falar no seu capítulo 7, verso 2, como escravo que anseia pelas sombras do entardecer ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento. Ou seja, Jó está tratando sobre a questão do trabalhador que trabalha o mês todinho, chega o dia de receber o pagamento, então ele fica ansioso para poder receber esse dinheiro. Isso é uma expectativa, então a Escritura trata essa ansiedade de uma forma positiva na vida do cristão. Outro exemplo claro é quando Judas vai falar em sua carta, no verso 2, dizendo que, embora estivesse muito ansioso para escrever a eles acerca da salvação, que compartilharam juntos, os irmãos em comunhão, ele achou que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela sua fé. Então você vê Judas apresentando uma perspectiva positiva no qual ele andava ansioso para poder escrever aos irmãos. Paulo também, na Epístola aos Romanos, ele fala que estava ansioso para poder visitá-los e poder ter comunhão com eles e não poder naquele momento. Por isso, ele mandava carta para eles. Escolhemos Mateus 6 para falar de uma ansiedade negativa. Cristo, no Sermão do Monte, apresenta ao povo um tipo de ansiedade que é reprovado nas Escrituras, E lá no próprio texto, Mateus 6, Cristo dá uma definição de ansiedade, que é justamente a inquietação com o dia de amanhã. Ele vai justamente, no decorrer do capítulo 6, descrever esse tipo de ansiedade, a sua inutilidade, as suas consequências e o que devemos fazer ao invés de andar ansiosos. Lembrando que o contexto de Mateus 6, Cristo está tratando diretamente do primeiro mandamento. Ou seja, tudo que está descrito em Mateus 6 é quebra do primeiro mandamento. Então ele aplica de forma direta a lei, como que você tem os pecados a evitar do primeiro mandamento ali descrito como não querer se aparecer, não querer adorar a Mamon e agora não deixar de confiar nele, Porque você deixa de confiar em Cristo preocupado com o dia de amanhã. Então Cristo meio que dá essa sistematizada em cima do primeiro mandamento de forma clara em Mateus 6. E o homem de certa forma está querendo confiar em si, Então, isso fica claro quando Jesus apresenta o cuidado dele com as aves, As aves elas não juntam em celeiros, contudo, o Pai as sustenta. Isso mostra que nós muitas vezes queremos ter coisas para confiar, no caso, a nossa própria força, coisas que podemos guardar e depois utilizar, alimento, enfim. Isso é reprovado e esse exemplo das aves deixa isso muito claro. Cristo, no capítulo 6 de Mateus, chama o Filho de Deus a confiar no Pai. E ele faz isso mostrando o cuidado de Deus com a criação, com as aves, com os lírios. Ele também mostra a inutilidade do andar ansioso. Por exemplo, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então é claro que Cristo, ao falar isso, ele transcende a ideia central da ansiedade, que é deixar de confiar em Deus para que assim a sua aplicabilidade possa fazer sentido na nossa vida. O que não faz sentido na nossa vida é deixarmos de confiar nesse Deus soberano e confiar em nossas próprias mãos ou nos nossos próprios esforços, Isso chega a ser até algo ridículo, Tendo que a palavra nos ensina diretamente como devemos agir. Então devemos sempre lembrarmos do que Tiago fala, que devemos ser praticantes também, não somente ouvintes da sua palavra. É interessante observarmos que vemos a ansiedade muitas vezes como uma coisa comum. A gente cita, estou tão ansioso. A ansiedade é vista como uma sutil preocupaçãozinha, quando na verdade, como Spurgeon vai citar, é uma tentativa de tirar da mão de Deus o ofício da providência que só pertence a Ele. Então não devemos ver a ansiedade como uma preocupaçãozinha, porque ela de maneira alguma glorifica a Deus, muito pelo contrário. Ver um filho ansioso, de certa forma demonstra que o pai é negligente, tem um histórico de negligência que deixou o filho em situação difícil, e nenhum desses maus adjetivos se encaixam ao nosso Deus. Diante do não à ansiedade, ao que a Escritura diz sim, qual é o comportamento indicado ao invés da ansiedade? Paulo apresenta um substituto, na verdade, da ansiedade, que é justamente a oração constante.
As nossas ansiedades devem nos impulsionar a orar, né? Aquilo pelo qual andamos ansiosos deve ser um motivo pelo qual nós oremos, né? Colocamos diante de Deus aquilo. Em Filipenses 4, nos é apresentado um remédio para a ansiedade, né? Paulo fala da oração e súplica, né? Ao mesmo tempo que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele também diz, em tudo, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas, né? E há também uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso significa que a paz, que a constante oração diante de Deus nos trará, fará com que nem nós entendamos essa paz, né? Ela excederá todo entendimento. Nós não conseguiremos explicar para as pessoas o porquê da nossa paz diante daquelas situações que fazem com que ficamos com ansiedade, mas haverá uma paz que, como o próprio texto diz, excede todo entendimento. Não somente a oração, mas a Escritura traz pra gente mais duas coisas que são importantes e precisam ser frisadas. A ideia do descanso do quarto mandamento faz com que a gente pare de pensar de forma ociosa para as coisas que tem para vir e a gente foque em Deus. Então, guardar o quarto mandamento, cumprir essa ideia do descanso apresentado, nos ajuda sim diretamente na ansiedade. E a segunda coisa que a gente pode destacar é a comunhão entre os irmãos, na congregação e também fora da congregação. Essa comunhão nos fortalecerá diante das circunstâncias e claramente nos lembrará de como podemos de forma direta vencer essa ansiedade. A guarda do quarto mandamento, a ideia do descanso e a comunhão dos irmãos também, assim junto com a oração, são coisas que nos ajudam a vencer a ansiedade. Não ande ansioso, né? O ofício da providência pertence a Cristo e não a nós. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta aí o nosso vídeo, comente no nosso canal, aproveite para você compartilhar em todas as redes sociais. É isso aí, galera, esse foi mais um Você Que Pensa. Mas naturalmente, vai ter introdução, depois calma, deixa com nós. Fala, galera, hoje você vai saber do porquê a sua ansiedade por essa garota estrear é uma ansiedade boa. Nada disso. Tá bom, tá ótimo. Tchau.